Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você como operar o mini índice no gráfico de 1 minuto todos os dias, sem você precisar ficar intercalando com outros tempos gráficos. Claro, fazer essa ligação é sempre muito importante, mas vou mostrar uma forma simples e tranquila de se operar o mini índice usando o gráfico de 1 minuto. Muito bem, pessoal, se você não é inscrito no canal, peço que você se inscreva. Se possível, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp e no Facebook. E deixe o seu joinha, que eu tenho certeza que esse vídeo vai agregar muito valor ao seu day trade e à sua estratégia. Vamos lá. Bom, como que eu utilizo o gráfico de 1 minuto para fazer operações day trade, né? Um erro muito comum, muito frequente, é analisar o gráfico de 1 minuto somente pelos seus últimos movimentos, né? Você repara que claramente que ele está fazendo uma tendência de alta, né? Ele faz topo mais altos e fundos mais baixos, mais altos. Ele vai rompendo topo, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto. Até que chega nesse nível aqui, ele começa a desenvolver um movimento de baixa. E é muito comum algumas pessoas venderem aqui, esperando que ele rompa o fundo. Não tem problema nenhum em se vender nessas regiões, desde que você saiba o que você está fazendo, buscando poucos pontos. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é justamente que esse movimento aqui do índice, né, de alta, ele tende por característica a fazer uma correção, que é o que acontece aqui, né? Aqui a gente pode ver claramente os fractais de um tempo gráfico menor se alinhando com o tempo gráfico maior. Então toda essa tendência aqui de alta do gráfico de 1 minuto, que agora passou a romper fundo, nada mais é do que uma perna 1 de um tempo gráfico maior que corrigiu, que agora vai fazer esse mesmo movimento aqui que o verdinho fez, né? Só que para cima. Ok? Então o que nós fazemos quando eu comecei a utilizar o gráfico de 1 minuto? Operava muito dessa forma, né? O que eu esperava fazer? Eu esperava ele definir uma tendência, o tempo gráfico de 1 minuto. Depois que ele definir a sua tendência, eu esperava as correções. Quando as correções aconteciam, eu sempre procurava pontos importantes no gráfico. O que seriam pontos importantes aqui no gráfico? Primeiramente, a retração de Fibonacci. É a ferramenta que eu mais uso hoje no day trade, né? Você puxa a ferramenta de Fibonacci, a retração de Fibonacci, você vê que ele parou aqui justamente na região de 50%. E aqui também, se você botar essa linha aqui, você vai ver que é um antigo teste de fundo, em que o mercado se segurou. E é uma área em que o preço ele tende a sempre bater e ter dificuldade de passar, tá vendo? Então aqui, se ele estivesse subindo, seria uma região importante. Como ele está caindo, vira uma região importante. Bom, e aí a gente espera justamente esse desenvolvimento do mercado seguindo a sua tendência. E quando ele chega lá em cima, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos entender, aqui acabou o dia, mas nós vamos entender que o mercado ele justamente está fazendo isso, né? Ele está caindo aqui, ó, nesse dia aqui seguinte, sem você utilizar o dia anterior. Se você tomar por base só que esse dia seguinte, né, a abertura do mercado, ó, você vê que o mercado ele cai, ele faz um primeiro teste de topo aqui e depois ele vai fazendo as suas movimentações de baixa. Agora ele faz topos mais baixos e fundos mais baixos. Até que chega nesse ponto aqui, ele faz uma perna maior e não confirma uma reversão de tendência, continua rompendo fundo. Então nós vamos entender que tudo isso aqui que o mercado fez, né, toda essa queda que ele teve, aqui ó, toda essa queda que ele teve, nada mais é do que a perna de um tempo gráfico maior, que tende a fazer uma correção aqui por característica. É assim que o mercado ele funciona, né? Todos os ativos aí funcionam assim. Então o índice ele veio aqui e fez a característica.
Novamente, a gente vai puxar uma retração desse topo aqui, que foi o teste de topo que ele fez. Vamos procurar pontos importantes no gráfico. Aqui os 60% e 50%. Por si só já são pontos extremamente importantes, né? E você vê novamente que o mercado ele chega nessas regiões de briga e tende a ter dificuldade de passar, tá vendo? Se você, por exemplo, fizesse essa primeira operação aqui sem querer seguir tendência, né? A gente vê aqui que o mercado ele subiu bastante, mas se você fizesse essa operação aqui entrando nessa região sem querer seguir tendência até a retração, teria 300 pontos. A retração desse movimento aqui teria mais ou menos 300 pontos para você buscar o seu objetivo. E aqui, se você for buscar essa retração aqui, ó, entrando aqui mais ou menos 60%, você tende a buscar aqui mais ou menos 350 pontos até a retração dessa outra perna aqui. Isso se você não apostar que ele vai seguir a tendência. Que se você apostar que ele vai seguir a tendência, você consegue extrair muito mais valor do mercado, né? Daqui até aqui em cima, por exemplo, ele deu 890 pontos, né? Daqui até aqui no fundo, ele deu mais 600 pontos. Então você não precisa necessariamente acreditar que ele vai romper a tendência, ou se você preferir, se isso casar com a sua estratégia, você pode usar isso a seu favor. Mas entenda que o tempo gráfico de 1 minuto, ele por característica, ele sempre vai estar fazendo movimentos, como aqui por exemplo, movimentos de alta, né? Ele vai fazendo zigue-zague, rompendo o topo e deixando fundos mais alto. Rompe o topo e deixa o fundo mais alto. Até que depois ele muda a sua característica. Como eu falei, nada mais é do que um tempo gráfico maior se alinhando com um tempo gráfico menor. Aqui novamente, ó, repara que o índice ele fez esse movimento todo para baixo e depois ele vai fazer o mesmo movimento para cima. Tá vendo? E vai rompendo o topo. Até que chega aqui em cima e não consegue mais romper o topo, vem para romper fundo. Novamente, puxamos uma retração. E repare como o mercado ele para justamente aqui no 61%. E daqui até o topo ele deu mais 600 pontos. Então você sempre vai ter aí entre 300 e 600 pontos para você poder trabalhar as suas entradas. Claro, isso se você não apostar que o mercado vai subir mais ou que o mercado vai cair mais. Mas você sempre vai ter a possibilidade de operar no tempo gráfico de 1 minuto. Aqui de novo, repara como ele segura aqui no 61% e aí ele vem para cair daqui até aqui embaixo. Ele deu 1000 pontos. Então você sempre vai ter a possibilidade de operar o tempo gráfico de 1 minuto, esperando ele fazer as correções e se aproveitando disso, tentando tirar proveito disso para poder fazer as operações no day trade aí, tá bom? Aqui, ó, hoje pela manhã ele fez isso, né? Ele amanheceu. Se você puxar uma retração, ele parou justamente aqui no 61%. Daqui de baixo até aqui em cima ele deu 700 pontos. É ponto suficiente. Se você só trabalhar retração, se você fizer uma entrada aqui no 61% e vir trabalhar até aqui os 50%, 60%, você vê que ele deu 350, 300 pontos. Então dá para você fazer uma meta, dá para você poder extrair valor desses pontos no gráfico, só utilizando o tempo gráfico de 1 minuto, sem utilizar outro tempo gráfico para poder definir os seus trades aí, tá bom? Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha, isso ajuda a fortalecer o canal. Deixo a todos um forte abraço, bons trades a todos, valeu!